Acontecerá na próxima quinta-feira, às 16 horas, na Casa de Cultura, a posse dos membros do Conselho Municipal da Igualdade Racial. E este é o tema da nossa sala de entrevistas de hoje, que recebe a secretária de Ação Social de Paracatu, Ana Amélia Medeiros. E nós estamos com Ana Amélia Medeiros, secretária de Desenvolvimento e Ação Social, e a gente vai falar um pouquinho sobre o COMPIR. Não é isso, Ana Amélia? Você poderia contar para o nosso telespectador, internauta, o que é o COMPIR? Sim, Franci, assim, e com muita alegria, né? Porque isso é uma demanda que, desde que a gente está na Secretaria da Assistência Social, que é solicitado a criação do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Né? É uma temática interessante que nós precisamos entender, aprofundar, né? E então esse dia tão sonhado chegou, dia 19, quinta-feira, às 16 horas, na Casa de Cultura, nós já estaremos dando posse, né, aí ao Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Como é composto esse conselho, Ana? Sim, ele é um conselho, né, paritário, e nós tivemos, França, a felicidade de fazer um fórum, né? Então nós fizemos um fórum municipal da promoção da igualdade racial e convidamos aí a Maria Imaculada, que é da Secretaria de Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial. Tivemos uma paracatuense, que é a Lara, é doutoranda nessa área, né, da educação, com especialização nessa área também, que fizeram toda uma leitura para nós dessa situação, dessa desigualdade, né, e com essa questão da promoção da igualdade racial. E nesse fórum, as entidades participantes, né, apontaram quais iriam compor esse conselho. Qual é o objetivo do conselho? Sim, então o papel do conselho é realmente fazer o controle social das políticas públicas, né? Mas nós estamos aí dialogando desde o fórum, né? Primeiro, entender, diagnosticar, né? Como é que se dá essa questão da desigualdade racial, como se dá essa questão do preconceito, né? Paracatu, nós temos mais de 70% da população negra e nós precisamos saber onde estão, né? Quais os cargos, quais as oportunidades de trabalho. E Paracatu ainda não tem um diagnóstico, né, preciso sobre isso. Então, a primeira ideia do Conselho é vamos entender isso, né, para que a gente possa compor o Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Compondo esse sistema, a gente consegue trazer políticas públicas, consegue trazer recursos, investimentos, né, para que a gente possa melhorar essa tratativa. E de que forma se pensa, então, em fazer essa coleta de informações? Sim, esse diagnóstico, né, possivelmente, nós estaremos usando aí os dados do IBGE, os dados que o Ministério dos Direitos Humanos tem, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, e usar as faculdades, né? Agora nós temos universidade também, né? Para que a gente possa fazer essa leitura mais coerente, né? De onde está, como está a questão da igualdade racial em Paracatu. Ana, como que foi feita a escolha dos participantes desse conselho? Pois é, como, né, eu disse, nós fizemos esse fórum em que nós mobilizamos toda a Paracatu, inclusive foi um sucesso, né? Nós tivemos uma participação recorde lá foi na sede da Aminor, em que nós trabalhamos durante, né, toda a manhã, foi no dia do Jogo do Brasil, né, que o Brasil foi desclassificado, a gente passamos a manhã toda trabalhando para ir à tarde, né, para ver o Brasil, que não foi exitoso, pelo menos naquele jogo, né? E, bom, nesse fórum, após todas as discussões, qual é a função do fórum, como é que Paracatu enxerga essa questão da igualdade racial, as entidades se apresentaram, né? E nessa questão do conselho, ele tem uma composição, são 14 membros, então 7 são do governo e 7 da sociedade civil. Para você ter uma ideia de como o governo leva a sério essa questão, que as cadeiras serão ocupadas pelos secretários da pasta, né? Então, a vaga da assistência social a secretária vai ocupar, a vaga da cultura é o secretário, a vaga da saúde é o secretário, né? E isso é muito importante para que, principalmente nesse início, para que a gente também, né, interaja, para que a gente também tenha essa compreensão, para que a gente possa trazer políticas mais assertivas, né? Essas políticas elas vão beneficiar a população negra, não só de Paracatu, mas da região também. De que forma?
Sim, muito no entendimento, né, de como está a situação hoje dessa população negra em Paracatu, né, e o que precisa, quais os investimentos são necessários para que esse quadro reverta. Por exemplo, nós temos aí a questão da empregabilidade, né? Os homens negros ganham menos que os homens brancos. Então, essa é uma questão que a gente precisa entender. Se é o mesmo trabalho, se é a mesma função, por que salários diferentes, né? Outra questão seríssima é quando se trata de mulheres. As mulheres negras, quando estão empregadas, elas ganham menos que as mulheres brancas e, com um agravante, estão sempre no subemprego, né? Então, isso é muito grave. Então, nós precisamos o quê? Trazer políticas públicas que, se precisam de capacitação, então vamos capacitá-las, né? Se precisa Bom, acredito que quando a gente quando a gente inicia esse diagnóstico, essas respostas virão. Onde os investimentos precisam ser mais assertivos para que diminua essa desigualdade. Ana, de que forma a população pode participar deste conselho para poder chegar aí a esse objetivo de diminuição dessa discriminação, dessa diferença étnico-racial? Então, a participação em conselhos é sempre aberta, né? E todos os conselhos eles têm uma agenda anual. Então, todos os conselheiros já ficam sabendo que uma vez por mês, né, no tal dia, tal horário, eles têm a reunião. Bom, ter a cadeira no conselho significa que você tem direito a voto, você tem direito de concordância, de discordância, que o seu voto, né, tem valor. Mas a participação das pessoas nesses conselhos é muito importante. Eles podem participar, podem contribuir, né, e nós temos em Paracatu pessoas muito bem formadas, muito bem informadas. Eu acho que Paracatu realmente é uma cidade diferenciada, com uma população diferenciada e que precisa trazer essa contribuição para a gente, né? Então, assim, convidar aí as pessoas que são sensíveis a essa causa, que entendem essa necessidade, chamar para participar conosco dessas reuniões do Conselho, nessa construção que nós estamos agora, né? Não é um marco zero, porque, claro, que as políticas também já buscam, né, esse atendimento dessa política, mas a gente precisa ser mais assertivo, né? Tem que compensar. E até o entendimento, sabe, Francis? Por exemplo, ouve muita gente falar, esse sistema de cotas, isso é ridículo e tal, isso não promove, né? Entender o que está falando, as pessoas precisam conhecer a história do Brasil, precisam conhecer essas desigualdades desde o início, entender como é que nós estamos nessa sociedade capitalista, né? E convivendo com essas injustiças, com essas desigualdades, porque depois a gente fica só reclamando da falta de segurança, a gente fica reclamando de uma porção de coisas que, na verdade, são consequência da ausência de investimento nessas políticas, né? Nesse crivo aí de tentar diminuir essa desigualdade. Além dessa desigualdade, dessas questões de diferenças de cor, de pele, quais são as outras ações que o município tem, não só nessa questão dessa diferença, mas de outros tipos de diferenças? Alto, baixo, gordo, magro, enfim. Sim, essa leitura precisa ser de todo cidadão, né? Essa questão do não ao preconceito. Eu acho que as pessoas precisam ter esse entendimento de respeito ao outro ser humano, né? Essa é uma questão humanitária, nós temos que parar com isso, né? Você colocou anteriormente, você é menor que eu, né? Menor no tamanho, mas nossas oportunidades, nossas expectativas são as mesmas. Então, se é menor, se é gordo, se é magro, se é negro, se é branco, se é indígena, se é cigano, é ser humano e precisa ser respeitado, né? Então, todas as políticas precisam estar atentas a isso. Ana, convida então o nosso telespectador para poder participar dessa posse do Conselho e também para conhecer ele mais de perto. Sim, então estão todos convidados, quinta-feira, dia 19, às 16 horas, na Casa de Cultura. Francis, olha como está a composição do Conselho, olha que bacana. Nós teremos a Associação Comunitária para o Desenvolvimento do Arraial São Domingos, que é bacana, é uma comunidade quilombola que certamente, né, irão contribuir com esse conselho. A Associação Quilombola do Machadinho, a Comunidade Quilombola do Porto Pontal, a Cáritas Diocesana de Paracatu, o Centro Espírita Avelino de Lemos Couto, a Associação Cultural Axé Dendê Capoeira de Paracatu e a Fundação Consciência e Arte. Então, essa é a parte da sociedade civil
que estará já com a cadeira, né, para participar desse conselho, participar dessa discussão, desse entendimento e dessa proposição de políticas públicas na parte governamental. Teremos também uma cadeira da Câmara Municipal, isso é bacana, o Legislativo também estará nessa discussão conosco. A Secretaria de Saúde, Segurança Pública, Assuntos Jurídicos, Cultura, Educação e Ação Social. Então, é uma composição forte, né? Nós estamos aí com muita vontade de acertar e convidamos, né, a população para estar conosco. Então, a posse, quinta-feira, dia 19, às 16 horas, na Casa de Cultura. Obrigado, Ana, pela sua participação e, é claro, a gente deseja tudo de bom para todos os participantes desse conselho. A gente aqui agradece, Francis, sempre muito bem acolhidos, muito carinhosos vocês aí com a gente, e nós precisamos tornar essas questões mais públicas mesmo, viu? Nós é que a assistência agradece a vocês aí a atenção destinada a nós.